Olá pessoal, vamos para Náuplia? Náuplia foi a primeira capital da Grécia moderna após a independência dos turcos otomanos. A Grécia ficou praticamente 4 séculos sob o domínio dos turcos otomanos e, após uma guerra dificílima de independência, que foi de 1821 a 1829, com a ajuda da Rússia, da Inglaterra e da França, além dos amigos da cultura helênica de toda a Europa, de todo o mundo na época, essa independência foi feita. E o primeiro local, a primeira capital, foi escolhida justamente a cidade de Náuplia, que é uma cidade portuária, que tem praia, então ela é, além de tudo, lúdica. E Náuplia foi capital da Grécia no período de 1829 até 1834. E por que a gente vai para Náuplia? Porque Náuplia é o local ideal a partir do qual nós podemos visitar tanto Micenas quanto Epidauro. O nome de Náuplia vem do seu herói epônimo, o fundador mítico da cidade, que se chamava Náuplio. E esse Náuplio, vocês vão se lembrar, Palamedes, que é aquele herói que foi buscar Odisseu, que descobriu que ele estava fingindo uma loucura, ele era filho, segundo Apolodório, deste Náuplio, fundador e herói epônimo da cidade. Em Náuplia, eu fiz uma fala que vou compartilhar com vocês sobre a tragédia Édipo, Rei de Sófocles, porque justamente essa peça estava em cartaz no Festival de Teatro Antigo de Epidauro, porque Epidauro tem um dos teatros antigos mais belos e mais bem conservados do mundo grego antigo. E é lá que nós assistimos, foi uma montagem do Robert Wilson, um diretor contemporâneo, que prima muito pela estética. As pessoas ficaram assim um pouco, como eu diria, não era bem isso que nós esperávamos, porque eu contei de manhã toda a história, toda a peça de Sófocles em detalhes, e à noite foi uma leitura muito particular, focada na estética, muita expressão corporal, muito balé, inclusive, da história do Édipo. Mas valeu, porque é mágico estar naquele local assistindo Édipo Rei. Eles evitam, ele e Jocasta, terem filhos, porque eles sabiam muito bem que um oráculo inevitavelmente se cumpre. Mas um dia, acho que ele bebeu muito, eu sei lá o que aconteceu, o que a Afrodite aprontou ali, e Jocasta fica grávida. E de fato tem o bebê. E quando ela tem o bebê, que é Édipo, eles resolvem expor a criança. Isso é algo que é recorrente não só no mito, mas também acontecia historicamente, sobretudo em Esparta, no Taigeto, no monte. As crianças sobre as quais pesava alguma maldição ou que nasciam com algum tipo de deficiência, eram expostos à própria sorte. Eram deixados no alto de um monte para morrerem, provavelmente, ou de fome ou comido por um animal. E isso foi feito. Édipo foi entregue a um servo para que o abandonasse no monte Citerão, o Citeron, próximo a Tebas. O servo fica com dó, encontra um servo de Corinto, um pastor, que conta a ele que os reis de Corinto estavam muito tristes, muito desolados, porque não conseguiam ter filhos. O servo, apiedado de Édipo, entrega a criança para o servo dos reis de Corinto, que leva a criança para Corinto, e os reis criam Édipo como se fosse seu filho. E tudo está indo aparentemente muito bem. Édipo cresce muito bem, até que um dia ele está numa festa em Corinto, há uma bebedeira, e diz a Édipo que ele é filho adotivo. Aquilo fez um cataclisma na alma de Édipo.
E ele vai primeiro falar com os pais. E os pais negam, Polidoro, né, e Mérope, são os pais dele, negam absolutamente. E aí já começa a história, porque ele poderia ter acreditado nos pais e sossegado seu espírito e permanecido ali. Mas aí ele fica tão desesperado com a possibilidade de matar o pai e casar com a mãe, que ele sai em direção ao oráculo de Apolo em Delfos para consultar Apolo e saber, afinal de contas, se isso é verdade, mentira. Enquanto isso, um mal terrível, um flagelo assola Tebas. Uma esfinge que se coloca na entrada da cidade com a pergunta, né? Que ser é que de manhã anda de 4 patas, ao meio-dia de 2, em 2 pernas, e ao anoitecer de 3? Decifra-me ou devoro-te. E estava devorando os habitantes de Tebas com essa pergunta. Então Laio sai de Tebas em direção a Delfos para consultar o oráculo e saber o que fazer para livrar Tebas desse flagelo. Nisso ele encontra com Édipo, que saiu do oráculo porque fez a pergunta, se encontram numa encruzilhada e, claro, trata-se de um rei, de um senhor, e os serviçais lá, os acompanhantes de Laio, falam para Édipo, saia da frente. E o Édipo fala, não saio, por que sairia? E aí ele é agredido. E o próprio Laio bate nele com o cetro. Porque assim, gente, é tão lindo, é tão maravilhoso. Não, mas é mesmo, não estou sendo nem suspeita, é maravilhoso. Por quê? Toda a obra trágica é recheada do que se convenciona a chamar, em relação ao gênero, de ironias trágicas. O personagem fala aquilo que é, mas ele próprio não se dá conta do alcance das próprias palavras. Então existe uma ambiguidade no próprio vocabulário que aponta para nossa, não é só de Édipo não, para nossa incapacidade de alcançar profundamente o significado das nossas próprias palavras. Aquela de uma advertência, né? Porque é sempre a perspectiva do coro é sempre a perspectiva do homem comum da polis. Enquanto a perspectiva dos personagens é uma perspectiva a partir do ponto de vista heróico. São seres não comuns, são reis, são rainhas, não é o homem comum que está em cena. O homem comum nas tragédias aparece na figura do servo, da ama e do próprio coro. Então, é através dos cantos corais que são veiculadas as máximas que devem ser seguidas pelo povo. E nesse canto, nesse segundo estásimo, o coro fará uma exaltação da sofrocine, um termo que eu coloquei na apostilinha, mas que eu diria da justa medida, do nada em demasia, tá? Em contraposição a ações desmedidas, em contraposição a híbris. E ele alerta ao perigo de grandes fortunas acumuladas ou de grandes poderes concentrados, que isso não cai bem e pode gerar um retorno não favorável dos deuses. Basicamente, assim, filosoficamente falando, esse é o conteúdo desse segundo canto coral, ok? Então, fazendo essa reflexão, né, sobre o último canto coral e o coro apontando justamente para o que acontece, a truque que permeia a vida de Édipo. Primeiro, uma truque extremamente favorável que o levou às alturas máximas que um ser humano pode alcançar, clamado por todos como salvador de Tebas, como o grande decifrador de enigmas. E veja agora o tsunami, né, que o alcançou. E é por isso que é importante dizer que não é possível afirmar que um ser humano é feliz enquanto não esteja morto.
e pela forma que ele morreu, se nenhum grande mal o atingiu. Então vejam que essa não é uma especificidade de Epidauro. Do que estou falando? Do fato de um sítio arqueológico, de um santuário, ter ao mesmo tempo um teatro, os templos, o santuário em si e até um estádio. Então nós vimos em Epidauro o funcionamento ainda hoje do teatro e também como funcionava o culto de Asclépio e as curas. E assim eu termino este episódio e vamos nos preparar para a nossa próxima parada na nossa viagem pela Grécia, que será a cidade da Idade do Bronze chamada Micenas. Até lá, muito obrigada!